a todos e em nome da Universidade e da Faculdade de Direito, permitam-me que comece por cumprimentar, como é devido e merecido, o Sr. Reitor Emérito, João Gabriel Silva, o Sr. Diretor da Faculdade de Direito, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados do Brasil, o Sr. Bastonário Emérito da Ordem dos Advogados do Brasil, Sra. Representante da Ordem dos Advogados de Portugal, na impossibilidade da nossa bastonária, por motivos imprevistos, estar aqui connosco fisicamente, Sr. Diretor da Academia Sino-Lusófona, Sra. Diretora do Arquivo da Universidade de Coimbra, Sra. Diretora da Imprensa da Universidade de Coimbra e Diretora Adjunta, Sr. Diretor do Museu da Ciência, senhoras e senhores, que cumprimento todos, como facilmente perceberão, na pessoa do Dr. Aguiar Branco, a quem muito a nossa faculdade e a Universidade devem. É com grande honra que, em nome da Universidade de Coimbra, em representação do magnífico reitor, me associo aqui, enquanto Vice-Reitor das Relações Internacionais, ao lançamento da Cátedra José Bonifácio de Andrada e Silva. Sobre esta personalidade da história luso-brasileira não direi muito, uma vez que seguir-se-á uma oração de sapiência do professor Rui Marcos, uma sessão de cinema do premiado realizador aqui presente Francisco Manso e o descerramento de um belíssimo quadro em algum outro momento desta tarde. É sem dúvida Bonifácio de Andrada e Silva a melhor personificação desta grande relação entre a Universidade de Coimbra e o Brasil. As nossas histórias entrecruzam-se, algo extraordinariamente bem simbolizado, como eu digo, na figura de Bonifácio de Andrada e Silva, que assumiu a Cátedra de Metalurgia na Universidade de Coimbra em 1801 e foi depois o patriarca da independência do Brasil. A Universidade de Coimbra tem, pois, esta responsabilidade histórica, num ano especialmente marcante do bicentenário da independência do Brasil. Dizem os melhores historiadores que, ao facto de terem aqui passado as elites políticas brasileiras, se deve o facto de termos um Brasil uno por comparação com as 19 Américas espanholas. Mas é uma relação que não apenas se baseia nesse passado, mas que se consolida no presente, como atesta, por exemplo, a impressiva comunidade de estudantes de nacionalidade brasileira a estudar entre nós. E, consolidando-se no presente, projeta-se no futuro. E grande exemplo disto mesmo é esta licenciatura em Direito Luso-Brasileiro, coordenada de forma excepcional pelo meu querido colega e amigo Francisco Ferreira de Almeida, aqui presente. Trata-se de uma oferta inédita, pioneira e que demonstra um profundo respeito pelo povo irmão brasileiro, uma vez que é apenas configurada para estudantes internacionais e, sobretudo, o grande público é o público de estudantes brasileiros. É sem dúvida uma aposta arrojada e que demonstra uma enorme visão estratégica. Estou certo que o futuro demonstrará isto mesmo, que acabo de dizer. É natural que haja uma faculdade como a Faculdade de Direito, muito zelosa de um conceito que não está tão na moda e que não é tão marcado pelos rankings, que é o conceito de prestígio, que haja resistências, que haja dúvidas. É natural que estas novas licenciaturas ou novas ofertas pioneiras, inéditas, se debatam com problemas. Mas a Faculdade de Direito sempre se soube reinventar, sempre se soube adaptar e inovar à semelhança de toda a Universidade de Coimbra, daí os nossos 733 anos de prestígio. Mas as instituições fazem-se de pessoas, como sempre digo. E esta aposta arrojada, esta visão estratégica, deve-se fundamentalmente ao professor Dr. Rui Marcos, a seu dono, professor catedrático insigne desta casa, foi diretor desta casa, Faculdade de Direito, durante 6 anos, 3 mandatos, é atualmente
um excelente diretor da Academia Sino-Lusófona, projeto da reitoria que tenho a honra de tutelar, além de ser um intelectual de grande envergadura, um homem de cultura, como a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia de História, aqui muito dignamente representada pela professora Maria Manuel Tavares Ribeiro, bem atestam. O facto de ser seu amigo não me tolhe a objetividade da análise e tem de se destacar que foi de facto essa sua visão, devidamente suportada então pelo reitor João Gabriel Silva, e a eles se deve esta aposta e a eles se deverá este êxito. As instituições continuam e assegurar essa continuidade é uma prova, também ela, de visão estratégica. Por isso felicito o professor Jónatas Machado e toda a sua equipa diretiva aqui presente por continuarem com este projeto que também, na sucessão do professor João Gabriel Silva, através do magnífico reitor Amílcar Falcão, foi logo uma aposta agarrada com toda a celeridade possível. Esta ligação ao Brasil é absolutamente fulcral para toda a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito tem particular responsabilidade em projetar toda a Universidade de Coimbra, no Brasil, em especial, e em todo o mundo de língua portuguesa. Somos a alma mater das universidades de língua portuguesa, temos um nome ímpar, somos uma marca única no Brasil, nos países africanos de língua oficial portuguesa, em Timor-Leste, na região administrativa especial de Macau, em Goa, Damão e Dio. Esse papel da Faculdade de Direito deve ser sempre enaltecido, valorizado, também no âmbito do que eu já designei, a Academia Sino-Lusófona, superiormente presidida pelo Presidente Honorário Pinto Monteiro e dirigida, como já disse, pelo professor Rui Marcos. Ainda recentemente, fruto desse prestígio, digo há umas horas, voltei de São Tomé e Príncipe, onde, com o diretor da Faculdade de Direito, também na condição de Presidente do Centro de Direitos Humanos, pudemos, de facto, testemunhar este prestígio único que a Universidade de Coimbra goza no mundo de língua portuguesa ao ministrar, de forma absolutamente brilhante, uma aula magna sobre direitos humanos, à semelhança do que já tinha acontecido com outras paragens em Moçambique, com a professora Paula Veiga, em Angola, seja cá em Coimbra, seja nessas distintas paragens. Tenho para mim, e este reitorado não fugirá disso, que para a Universidade de Coimbra o português deve ser o eixo estratégico da sua internacionalização. Não quero com isto dizer que não compreendo a importância do inglês. É língua franca e é absolutamente fundamental, como a própria Faculdade de Direito já tem demonstrado com a oferta de disciplinas em inglês. E noutras áreas do saber, porque somos uma universidade com 8 faculdades e inúmeros centros de investigação especializados, o inglês seguramente será absolutamente determinante. Mas a nossa matriz, a nossa história, o nosso presente e o nosso futuro terá de ser, sobretudo, através deste ativo que nos une, não apenas afetivamente, faz de nós todos, em particular hoje dirijo-me ao Brasil, povos irmãos. É um ativo político, diplomático, geoestratégico e económico de enorme importância. São 300 milhões de falantes. Serão, segundo as últimas projeções da ONU, 500 milhões de falantes até ao fim do século, atendendo à previsível evolução demográfica em países como Angola e Moçambique. Terceira ou quarta língua mais falada do mundo. Num contexto como assistimos hoje, de verdadeira desglobalização, atendendo às dificuldades da ordem internacional dos dias de hoje, compreender que a intensificação de laços no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa é cada vez mais determinante. Quem não compreender isto estará seguramente a não compreender nada. A Universidade de Coimbra, ainda mais neste contexto, deve, pois, ter este eixo de valorização da língua portuguesa como eixo nevrálgico. Só assim assumirá um papel de centralidade, não no nosso pequeno território,
mas abrindo sempre o olhar ao mundo. E assim, pela valorização da língua portuguesa, por esse protagonismo neste espaço que nos une atualmente 300 milhões de falantes, a captar a atenção de todas as paragens e dos grandes países como os Estados Unidos da América, República Popular da China ou a Índia. Estou certo de que é por isso mesmo que, na continuidade de um excelente trabalho que já vinha da reitoria anterior, conseguimos a presidência, há 1 ano e meio, da maior rede universitária e de politécnicos de instituições de ensino superior, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, também agora a realizar o seu encontro nestes últimos 3 dias em São Tomé e Príncipe. Esta oferta inédita reforça, por isso, esta aposta estratégica. E debatendo-se com as tais dificuldades, com os tais problemas próprios de um bebê quando nasce, não posso deixar, de, a título de curiosidade, achei alguma piada nas redes sociais, depois escrito noutros lados, ver um grande professor de Direito Público de Portugal, da Universidade Nova em concreto, o professor Bacelar Gouveia, a distinguir a Universidade de Coimbra com o seu cartaz, a anunciar o direito luso-brasileiro, pelo ineditismo, pela aposta estratégica que era esta oferta. Em suma, esta cátedra, que já fez o seu caminho concreto no curso de Jurisprudência, com o alto patrocínio de uma das mais relevantes instituições do nosso país irmão, a OAB, agradecimento sentido, testemunho público de reconhecimento e de gratidão é aqui devido aos seus dirigentes, passado e atual, será, pois, um marco fundamental para o futuro da Faculdade de Direito e de toda a Universidade de Coimbra. Uma vez mais, em língua portuguesa, pelas portas do direito e da, perdoem-me, minha querida faculdade. Um marco de futuro que honra a nossa história e aprofunda não apenas a relação da nossa instituição com o Brasil, mas a relação entre os dois povos irmãos e entre os dois Estados. Por isso, também, em nome não apenas da Universidade de Coimbra, diria de todo Portugal, obrigado a quem teve esta visão estratégica, a quem teve esta coragem, professor Rui Marcos, professor João Gabriel, e a quem, reconhecendo a importância desta visão, a continua, professor Jonatas Machado e professor Amílcar Falcão, atual reitor. As instituições, Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, são grandes porque têm grandes lideranças. A vós, aos líderes das instituições que aqui citei, o meu bem-aja, viva a Universidade de Coimbra, viva Portugal, viva o Brasil. Obrigado a todos. Muito boa tarde a todos os senhores e a todas as senhoras. Para nós que representamos a advocacia brasileira, é uma grande honra poder hoje gozar da fidalguia dos colegas portugueses quando nos trazem até a Universidade de Coimbra como num gesto de atender não só a reciprocidade, bem como também atender e respeitar a história construída entre nós e Portugal. Portanto, a esta cerimônia, senhoras e senhores, eu trago o cumprimento de mais de 1.300.000 advogados e advogadas brasileiras. Tenho a satisfação de saudar todos os colegas e autoridades aqui presentes. Inicio pelo doutor João Nuno Calvão da Silva, vice-reitor para Relações Internacionais desta universidade, que me antecedeu desta tribuna. Cumprimento também, com muito respeito, o reitor emérito, professor João Gabriel e Silva. Ainda a bastonária da Ordem dos Advogados Portugueses, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, aqui muito bem representada pela doutora Adelaide Modesto. Cumprimento ainda o diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Jonatas Machado, o professor doutor Rui de Figueiredo Marcos,
o embaixador Francisco Ribeiro Teles, o presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, desembargador Jorge Loureiro, o presidente da Comarca de Coimbra, juiz Carlos Manuel Rodrigues Correia, a coordenadora distrital do Ministério Público de Coimbra, Ana Margarida Nunes Simões. Cumprimento, por fim, com a importância que lhe é devida, o estimado membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. E cumprimentando o Marcos Vinícius Furtado Coelho, eu cumprimento também meus amigos e colegas que aqui me acompanham. Dr. Sérgio Filho, Dr. Sérgio Coelho, digno representante do Ministério Público brasileiro, e o Dr. Eduardo Maneira, que representa a pasta do Direito Tributário perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Diretores, servidores, professores e professoras da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Agradeço penhoradamente a deferência de todas e todos e honro-me imensamente testemunhar este ato histórico, professor Jonas. Escrevemos hoje mais um capítulo na histórica confluência entre Brasil e Portugal. Para construir o futuro, é necessário preservar não apenas os fatos, mas também a memória dos sujeitos que movimentaram a história de nossa coletividade. Hoje, em especial, reafirmo que devemos preservar os fatos históricos e seus protagonistas. E, neste momento de celebração, reverenciamos aquele que fez movimentar e redirecionar a história da experiência política luso-brasileira, sobretudo para a consolidação de nosso país como nação. O patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada Silva. A cátedra que ora inauguramos e que leva o seu nome demarca um novo momento cooperativo na repactuação da cultura jurídico brasileira. Uma relação desenhada sobre um espaço-tempo de constantes transformações, trajetórias políticas e dinâmicas sociais cambiantes. Em um contexto de disputas entre memórias antagônicas sobre o passado e as tentativas de desvirtuar a semântica de princípios constitucionais básicos, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como a Ordem dos Advogados Portugueses, aparece como um espaço de referência catalisadora de iniciativas democráticas de projeção e proteção da sociedade civil. Por isso, esta ocasião é ideal para ratificarmos o nosso compromisso fundacional com o Estado Democrático de Direito e com a altivez de nossas instituições republicanas. É com este pano de fundo que farei breves considerações sobre um tema fundamental para todos e todas nós, sobretudo em razão do bicentenário da independência do Brasil, a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o recorte para minha breve explanação tem o objetivo de situar o papel central da advocacia na construção das instituições jurídicas e políticas republicanas brasileiras. Senhoras e senhores, o patrono da advocacia brasileira, nosso mestre e mentor, Rui Barbosa, escreveu: a constituição de um Estado não jaz no seu arcabouço escrito, mas nas forças interiores que o vivificam, na lógica de seu organismo, na história de sua evolução. Nossa história é atravessada pelo ato de resistir. A Constituição Brasileira de 1988 representa o triunfo da liberdade sobre a repressão, dos direitos humanos sobre o arbítrio, da cidadania sobre a opressão. O constitucionalista José Afonso da Silva descreve o Estado Democrático de Direito como Estado de justiça material fundado em uma sociedade democrática, que efetivamente inclui o povo nos mecanismos de controle das decisões. Uma sociedade politicamente organizada em torno do ideal do Estado constitucional tem como princípios e valores basilares a supremacia da Constituição, a legalidade, a igualdade, a justiça social, a separação dos poderes e a segurança jurídica. No Brasil, por intermédio da Ordem dos Advogados, a advocacia participou ativamente da longa batalha cívica que conduziu à promulgação da Constituição de 1988.
Durante os debates constituintes, a instituição teve atuação decisiva para o nascimento do artigo 5º da Constituição Federal, que lista os mais de 70 incisos relativos aos direitos fundamentais, inclusive as garantias político-democráticas. A origem do dispositivo se deu no Birô de Acompanhamento da Constituinte, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, para promover a participação paralela da advocacia nas discussões sobre o novo texto constitucional. Além de contribuir para uma ordem constitucional democrática, estamos em constante processo de luta para concretizar as garantias individuais e os direitos fundamentais conquistados. Por isso, seguimos o movimento de vida destinado à advocacia na Constituição brasileira, o dever ético de consagrar em nosso cotidiano o exercício do Estado de Direito, salvaguardar a cidadania e a integridade de nossas instituições. Nesse movimento, a Constituição brasileira reservou à OAB a prerrogativa de aplicar o controle da constitucionalidade abstrata das leis por intermédio de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, sempre que estas atentem contra o interesse coletivo. Essa competência nos posiciona em um lugar de vigilância plena na defesa dos cidadãos brasileiros. Não podemos falar em efetivação de direitos sem a garantia do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça a toda a população. E aqui cabe citar a clássica pergunta do pensador político francês Alexis de Tocqueville. Abrindo aspas, disse o pensador: sem respeito aos direitos, não existem grandes povos. Quase poder-se-ia dizer que não há sociedade, pois o que vem a ser uma reunião de seres racionais e inteligentes, cujo único laço é a força. Tal afirmação segue atual e corrobora a necessidade da constante vigilância pela proteção dos direitos fundamentais e pela manutenção do Estado democrático de direito. Nesse quadro, buscamos assegurar o livre e autônomo exercício de nosso munus público, que é advogar. Com uma advocacia forte, reforçamos a segurança jurídica, a legalidade e o devido processo legal. Só é possível falar em legalidade e democracia quando o advogado exerce seu ofício de forma independente e autônoma. E é por isso que trabalhamos incansavelmente em prol da valorização de nossas prerrogativas, doutora Adelaide. A liberdade do exercício profissional da advocacia é condição essencial para a perenidade democrática, pois apenas por meio delas há a possibilidade de efetivação do acesso pleno à justiça contra as investidas autoritárias que se manifestam no tempo presente. Senhoras e senhores, para consagrar o projeto de nação brasileira elaborado pela nossa Constituição Democrática, a Ordem dos Advogados do Brasil continuará perseguindo o ideal de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Por isso, nossa instituição será permanentemente vinculada e comprometida com a promoção e a manutenção da confluência jurídica entre Brasil e Portugal. O fortalecimento da comunidade jurídica luso-brasileira é parte constitutiva de nossa atuação. E, em nome da Advocacia do Brasil, eu quero mais uma vez agradecê-los e parabenizá-los pela iniciativa da criação da Cátedra José Bonifácio de Andrade e Silva de Jurisprudência Brasileira. Estou certo de que o aprofundamento da cooperação acadêmica e científica, por meio da interlocução dos dois sistemas jurídicos, trará resultados promissores para ambos os países. E, por fim, encerro afirmando que a seiva mais viva que constitui as nossas instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados Portugueses, o Parlamento, o Poder Judiciário e a Academia, aqui muito bem representada pela Universidade de Coimbra, é a capacidade de fortalecer comunidades político-democráticas em torno de si. Hoje, a inauguração da Cátedra José Bonifácio de Andrade e Silva, de Jurisprudência Brasileira, consolida a grandeza da cultura jurídica democrática luso-brasileira. E seguiremos, portanto, irmanados por meio da nossa memória coletiva compartilhada, pelo fortalecimento do Estado democrático de direito, da soberania, da justiça e dos cidadãos brasileiros e portugueses. Contem sempre conosco. Muito obrigado.
boa tarde a todos. Prazer aqui me encontrar nesta faculdade que tanta contribuição possui à história de Portugal e à formação das instituições jurídicas no Brasil. A partir do patrono que hoje é homenageado, reconhecido por lei no Brasil como patrono da independência em nosso país, percebe-se quão próximo são os laços entre Portugal e o Brasil, especialmente entre a Faculdade de Direito de Coimbra e o nosso país. Saúdo, portanto, não é a primeira vez que me encontro nessa instituição, já participei de diversos eventos, mas gostaria de saudar o João Nuno, nosso vice-reitor, que falou há pouco, saudar o presidente Beto Simonetti, da OAB, em seu nome todos que aqui se encontram, da nossa instituição, o diretor Jonatas Machado e toda a sua competente equipe. Saudar, portanto, o Rui de Figueiredo Marcos, que também será palestrante logo mais. O tema que me foi confiado, garantias constitucionais e segurança jurídica. Não irei cansá-los em demasia, sei que o objetivo principal deste momento é tratar da cátedra, tratar justamente dessa iniciativa tão louvável que é o Diálogo Luso-Brasileiro, o lançamento da cátedra Zé Bonifácio de Andrade e Silva, especialmente destacando a licenciatura em Direito Luso-Brasileiro, que de fato é uma ideia muito inovadora, pioneira, e portanto deve ser aplaudida porque traz para uma licenciatura o conhecimento de duas áreas que, sem dúvida alguma, têm proximidade, como sabemos. O direito brasileiro é parte influenciado pelo direito continental europeu, mas parte também influenciado principalmente em termos da estrutura da organização dos poderes no direito constitucional americano. E, portanto, o nosso direito, ele um pouco bebe dos dois sistemas, né, do Civil Law e do Common Law, mas, sem dúvida alguma, há muito mais pontos de proximidade com o direito continental europeu. E essa cátedra, professor, de a licenciatura de ensino de direito luso brasileiro, acaba sendo também uma abertura para o próprio conhecimento de todo o direito europeu. Estávamos a falar há pouco que, ao conhecer o direito português, hoje em dia faz-se necessário conhecer o direito federal, que é o direito supranacional. Estávamos a falar com o diretor, que é o direito europeu. Portanto, estamos diante de uma cátedra que é de direito brasileiro, direito luso e direito europeu. Portanto, uma cátedra que abre portas muito largas para o exercício profissional, para vejo aqui esses gratos colegas jovens, né, futuros profissionais do direito, né, para eles é que estamos fazendo tudo isso aqui. Uma salva de palmas para os alunos de direito. Sem eles nós não teríamos o ensino jurídico, não teríamos o porquê de aqui nos encontrarmos. É a crença de que nós somos todos uma passagem que precisamos passar o bastão para que a ciência jurídica, o direito, a estabilidade das relações sociais permaneçam. Mas, sem dúvida alguma, a pedra hoje fundamental do ordenamento jurídico brasileiro é, sem dúvida alguma, as garantias constitucionais. Eu costumo dizer que não há um juiz garantista e um juiz não garantista. O que é o juiz constitucional ou o inconstitucional? Porque as garantias estão postas na Constituição e o juiz cumpre, o operador do direito cumpre, o analista cumpre interpretar e aplicar as garantias, dar efetividade à Constituição. E no Brasil, em especial, após várias décadas de ditadura militar, portanto de uma força do Estado muito imperantes acerca ou sobre as liberdades fundamentais, viu-se a necessidade de uma Carta Constitucional que cercasse de forma muito clara
e expressiva o cidadão brasileiro contra a intervenção do Estado na sua esfera de direito, nas suas liberdades. E nós temos, portanto, um núcleo muito forte, uma cláusula pétrea na nossa Constituição, que são as garantias fundamentais, postas não só no artigo 5º da Constituição, mas ao longo de todo o texto constitucional. Nós temos garantias que são procedimentais ou processuais, essas mais óbvias, não é? A existência de instrumentos processuais que façam prevalecer os direitos postos na Constituição, mas nós temos garantias constitucionais materiais, ou seja, garantias que fazem com que os direitos sejam cumpridos, né? Normas que não são processuais, mas que constituem garantias para a efetividade dos direitos constitucionais. E uma destas garantias, sem dúvida alguma, é a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima que o cidadão deve ter nas análises dos órgãos estatais, nas decisões judiciais. Já se disse que até o passado é incerto em nosso país, porque, sem dúvida alguma, a jurisprudência, por vezes, altera e os novos entendimentos são aplicados a casos pretéritos. Isso é impossível que possa ocorrer. A Constituição já estabelece que a lei não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Com mais razão, a virada hermenêutica ou a nova interpretação da lei não poderia retroagir para atingir tais direitos constitucionais, tais institutos jurídicos. Essa é uma discussão, portanto, muito presente no Brasil. A cada virada hermenêutica tem-se esse debate, e a nossa lei prevê a possibilidade de modulação dos efeitos para assegurar a segurança jurídica, a prevalência da boa-fé e a estabilidade. É possível que haja, após uma decisão da Suprema Corte em uma determinada matéria, a modulação no sentido de determinar a partir de que tempo e a partir de que aspecto aquele novo entendimento será aplicado. Mais recentemente tivemos alteração no nosso país da Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, para dizer justamente isso, que em qualquer mudança de interpretação de tribunais ou de órgãos de controle administrativo, deve haver um espaço de adaptação da sociedade àquele novo entendimento, para proteger, repito, a confiança legítima do cidadão nas análises dos tribunais. Porque, estou concluindo, a justiça, todos nós que fazemos o direito, temos que ter um compromisso pedagógico com a sociedade. A sociedade deve entender que estamos diante de regras claras. As regras devem ser claras. E uma das formas dessa regra ser considerada clara é a crença da sociedade de que aquela interpretação do tribunal, do órgão de controle, dos juristas sobre a matéria será respeitada. O fato praticado em determinado ponto, em determinado momento, e assim o feito de acordo com a interpretação então vigorante sobre a matéria, dará ao cidadão a certeza de que a sua esfera de direito estará protegida. Esse é um debate que tem efeitos práticos muito claros, muito concretos, no exercício da nossa profissão de advogado, na aplicação do direito. E é algo, portanto, que merece uma reflexão que não se faz em alguns minutos, mas trago apenas para o debate, apenas para a reflexão, levantando, portanto, aqui este tema que há de merecer um aprofundamento teórico e uma análise e uma reflexão muito cuidadosa, histórica também sobre esse ponto. Portanto, a minha fala é de agradecimento à recepção aqui feita pela comunidade jurídica da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito. Agradecer também a iniciativa, porque de fato considero que esse diálogo luso-brasileiro enobrece, enaltece o nosso ensino jurídico no Brasil, a cultura jurídica brasileira. Creio que é uma soma que, na verdade, multiplica. É uma soma que faz engrandecer a ciência jurídica em Portugal, a ciência jurídica no Brasil, e um mundo que temos, infelizmente,
o retorno de guerras que seriam impensadas, né? Guerras que já se imaginavam fora da nossa contemporaneidade, né? Vê-se, portanto, o diálogo, né? A aproximação através de ideias, sem dúvida alguma, uma resistência de todos nós, democratas, de todos nós que acreditamos no Estado de Direito, que acreditamos no constitucionalismo democrático, de que é possível, através do diálogo, construir a paz no mundo e o progresso social e o desenvolvimento de todos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Vice-Reitor para as Relações Internacionais, o Dr. João Nuno Calvão da Silva. Cumprimento também o Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o Dr. Jonatas Machado, e a Dra. Sandra Passinhas, que nos endereçaram gentilmente este convite. Cumprimento também o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados Brasileiros, José Alberto Simonetti. Cumprimento o Sr. Presidente Emérito da Ordem dos Advogados Brasileiros, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Cumprimento o Sr. Professor Catedrático Rui de Figueiredo Marcos, o Sr. Professor Francisco Castro Rego e Francisco Manso, que aqui também terá oportunidade de nos mostrar um vídeo. Uma palavra também ao Sr. Reitor Emérito João Gabriel Silva, que vi que também está presente, e perdoem-me os demais se nos formalismos falhar algum nome, sendo certo que cumprimento ainda todas as senhoras e os senhores professores aqui presentes e não posso deixar também de dar uma palavra de cumprimento ao Dr. Aguiar Branco. Isto dito, dizer-vos que eu começo por agradecer o convite e felicitar a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra pela forma disruptiva como celebra os seus 733 anos. E é disruptiva quando internacionalmente compreende que o mercado da língua portuguesa é um mercado de futuro. Dizer-vos que é com muito gosto que estou nesta aula inaugural, com reforçada satisfação e que regresso aos bancos desta faculdade, onde não me sentava há seguramente mais de 20 anos. Esta será sempre a minha alma mater e é bom ver rostos familiares neste evento, cuja palavra que serve de mote é o diálogo. Esse é o mote, o diálogo. A advocacia e o ensino do direito e o diálogo luso-brasileiro. Colocam-se aqui em evidência duas áreas distintas, que alguns hoje teimam em querer confundir, equiparar e até desvalorizar. São duas áreas profundamente distintas, ainda que interligadas. A advocacia e o ensino do direito, que aqui perspectivamos numa lógica de troca de saber, a que acresce a partilha de realidades, mundividências e práticas dos dois lados do Oceano Atlântico. É assim evidente que nesta casa, na Universidade de Coimbra, se recebe uma formação como licenciados em Direitos. Esta formação é uma formação dita de banda larga, que hoje se complementa com outros ciclos de estudos, com vista à especialização num mundo cada vez mais global, complexo e em que o direito tem inúmeros desafios. É, portanto, de felicitar a criação desta licenciatura em Direito Luso-Brasileiro. Cabe-me a responsabilidade de representar a senhora bastonária da Ordem dos Advogados e, necessariamente, a Ordem dos Advogados Portugueses, outra instituição distinta daquela onde nos encontramos. Instituição essa onde me foi ministrada a formação adequada para o exercício técnico da minha profissão, bem como a deontologia que é timbre da advocacia. Nas palavras de António Arnaud, que não posso deixar de citar aqui, no seu livro Iniciação à Advocacia, dizia que para ser advogado, em toda a compreensão da palavra que remonta ao direito romano e está carregada de um profundo sentido moral, é preciso compreender plenamente a responsabilidade histórica da função. O professor Rui Marcos foi meu professor de direito romano, saberá explicar muito bem o que aqui refiro, de relevante interesse público.
O advogado serve a justiça mais do que o direito, e o direito mais do que a lei. O seu ministério é tão indispensável como o do juiz, e mais amplo do que a lei. O seu ministério é indispensável como o do juiz, mais amplo do que o dele, repito, porque me tinha enganado. O juiz apenas julga. O advogado informa, aconselha, concilia, serve de mediador entre os cidadãos e entre estes e os tribunais. É, por vocação, um agente de convivência cívica e da paz social. É um criador do direito vivo, porque a diversidade dos sentimentos e interesses com que lida diariamente o faz mergulhar na seiva vivificante das relações humanas. É a voz da razão ao serviço da verdade e da justiça. Ser advogado é, pois, lutar contra o arbítrio e as iniquidades, pugnar por uma sociedade mais justa e convivente. Por isso, não há outra profissão mais nobre do que a nossa. É assim, com este sentido de missão e de troca de conhecimento nesta aula inaugural, que se juntam as vozes da academia, do saber técnico-profissional, cujo objetivo último é, de uma forma holística, pensar e repensar o direito, enquanto instrumento que encerra em si mesmo tanto a capacidade de reproduzir o poder como de potenciar a transformação. As prerrogativas dos advogados são garantias e direitos que permitem que exerçam as suas funções de forma independente, sem interferência indevida de outras partes, como o poder judiciário ou o executivo. Essas prerrogativas são essenciais para que os advogados possam cumprir adequadamente o seu papel na administração da justiça e na proteção dos direitos e interesses dos seus clientes. No geral, as prerrogativas dos advogados podem incluir a sua independência profissional, que eu sublinho a traço bem grosso. Os advogados e as advogadas devem ter liberdade para exercer a sua profissão sem pressões externas ou interferências inadequadas. O sigilo profissional, honra e timbre da advocacia, repito, nas palavras de António Arnaud. Os advogados e as advogadas têm o dever de manter em sigilo as informações confidenciais que lhes advêm do exercício da sua atividade profissional e com os seus constituintes. Este sigilo é essencial para garantir a confiança e a privacidade dos clientes. O livre acesso aos tribunais. Os advogados e as advogadas têm o direito de acesso irrestrito aos tribunais, permitindo-lhes representar os seus clientes de forma eficaz. Isso garante o exercício do direito de defesa, participando em todas as fases do processo judicial. As comunicações reservadas com o cliente. Os advogados têm o direito de se comunicar de forma reservada com os seus clientes, seja pessoalmente, por telefone ou por meio de correspondência. Isso garante que as informações sejam transmitidas de forma confidencial e interferências. Perguntar-me-ão o porquê de elencar este conjunto de prerrogativas, porque elas são fundamentais ao exercício da nossa atividade. E o exercício da nossa atividade tem uma custódia e uma garantia constitucional, sendo a defesa do Estado de Direito Democrático. As prerrogativas contribuem, assim, para a preservação do Estado de Direito e do devido processo legal, garantindo um sistema jurídico justo e equilibrado. As prerrogativas fortalecem a advocacia como um pilar essencial da justiça. Em face da importância das prerrogativas supramencionadas, foi recentemente criada a Comissão dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia, na qual sou vogal, bem como a doutora Teresa Figueiredo, que aqui também me acompanha, e esta comissão é uma estrutura operacional de trabalho no âmbito do Conselho Geral da Ordem dos Advogados Portugueses e desenvolve a sua atividade específica pela defesa da dignificação da profissão, uma dignidade, repito, conferida pela Constituição da República Portuguesa, no exercício do mandato forense e na estrita defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Dos direitos dos advogados e das advogadas que asseguram o exercício da profissão com autonomia e independência. Dos direitos constitucionais de cada um dos seus e suas profissionais, que assumem relevância, quer no âmbito do exercício do seu mandato, judicial ou extrajudicialmente, quer na defesa dos seus direitos de previdência e assistência, bem como assim os essenciais direitos de parentalidade e de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar.
Das prerrogativas da advocacia que resultam não só da Constituição, mas também do Estatuto da Ordem dos Advogados e de todos os instrumentos legais onde se encontrem plasmados. Assistência e celeridade na resposta de todos e todas as advogadas que necessitem de acompanhamento efetivo nos casos em que haja obstrução ou constrangimento no exercício da atividade profissional ou aos profissionais que sofram algum constrangimento por parte de qualquer instituição da esfera pública ou privada. E aí, tanto teremos ainda a aprender com a Ordem dos Advogados do Brasil. Toda e qualquer ação desta Comissão está enquadrada na ação geral da referida associação pública. É válido que os direitos e prerrogativos assegurados ao livre exercício profissional dos advogados e das advogadas são também extensivos aos estagiários da advocacia, nos limites que estes se apliquem e desde que estejam regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, e esta Casa forma tantos licenciados em Direito que depois entendem e bem seguir o caminho da advocacia. São todos eles muito bem-vindos à Ordem dos Advogados Portugueses, se assim for o seu intuito. Resulta do exposto que a advocacia e o ensino do direito são áreas que apresentam um diálogo importante entre Portugal e Brasil, devido à conexão histórica e jurídica entre os dois países. Embora existam diferenças nos sistemas, ambos compartilham raízes comuns, que já aqui hoje foram mencionadas, no direito romano e em tradições jurídicas europeias. No que diz respeito à advocacia, os advogados em Portugal e no Brasil têm papéis muito semelhantes na administração da justiça, representação dos clientes e defesa dos direitos e interesses das partes envolvidas em processos judiciais. Ambos os sistemas legais reconhecem a importância da independência e da imparcialidade dos advogados para garantir um julgamento justo. Mas os advogados também enfrentam desafios e questões comuns nos dois países, como a ética profissional, o acesso à justiça, a proteção das prerrogativas e a melhoria do sistema legal como um todo. Portanto, há espaço para o diálogo e troca de experiências entre as comunidades jurídicas de Portugal e Brasil no que diz respeito à advocacia. Esperemos que nesta faculdade se possam criar novos fóruns para que esse diálogo exista, e a Ordem dos Advogados desde já manifesta a sua disponibilidade para dizer presente a todos os desafios que lhe forem feitos. No que se refere ao ensino de direito, há também um diálogo significativo em Portugal e Brasil, do qual é bom exemplo a FEDUC, repito, pioneira e referência nesta área. Ambos os países têm instituições de ensino jurídico que formam profissionais do direito e desempenham um papel fundamental na transmissão de conhecimento e formação de juristas qualificados. A Ordem dos Advogados manifesta a sua disponibilidade para parcerias, para programas de intercâmbio entre as universidades, mas também para a realização de eventos académicos e técnico-profissionais conjuntos. Não somos alheios à globalização e ao avanço da tecnologia, que tem facilitado o acesso a informações e recursos jurídicos de ambos os países. Isso permite que estudantes e profissionais do direito tenham acesso a conteúdos e pesquisas jurídicas de Portugal e Brasil, enriquecendo a sua formação e ampliando as suas perspectivas, o seu conhecimento e a sua prática. Queremos terminar como começámos, agradecendo o convite formulado, reiterando a disponibilidade da Ordem dos Advogados Portugueses para quaisquer eventos futuros e em que diga respeito à promoção de uma qualificação técnica e deontológica da advocacia. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigado. Antes de mais, gostava de, por economia, de fazer minhas as palavras dos oradores antecedentes com os cumprimentos às várias entidades e às várias pessoas presentes, para não esquecer ninguém. Justificar um pouco a minha presença aqui. Um florestal. Ouvimos mesmo há pouco que a profissão mais nobre é a profissão dos advogados e eu estive a pensar que se calhar sou o advogado da floresta aqui presente e portanto também me reconheço nesta área da advocacia, uma advocacia um pouco especial em defesa da floresta,
e genericamente na defesa do ambiente. De facto, cada vez mais a defesa das pessoas e a defesa dos direitos das pessoas não é independente das defesas do direito do ambiente. E, sobretudo, o Brasil é aqui um exemplo extraordinário da importância de que tudo o que seja defendido a nível das florestas do Amazonas também está a defender as comunidades que ali vivem. Portanto, há aqui uma defesa simultânea das pessoas, do ambiente e das florestas, que me parece que é, digamos, uma lição da modernidade, e eu tenho especial gosto em representar um pouco esta ideia, porque estou associado à maior organização internacional na defesa da floresta e do ambiente, que é a WWF, que tem, digamos, sede em Portugal, tem também aqui uma filial em Portugal e que é também muito ativa no Brasil. Portanto, este tipo de preocupações conjuntas entre o ambiente, a floresta e as comunidades é extremamente importante. Queria também felicitar o facto de terem escolhido, da Faculdade de Direito, ter escolhido o nome do José Bonifácio Andrade e Silva como patrono desta iniciativa. Perdoem-me só uma história um bocadinho pessoal minha, porque eu, na juventude, como quase todos os adolescentes na altura, fazíamos coleção de selos e coleção de moedas, e eu conhecia o José Bonifácio dos selos do Brasil e das moedas do Brasil, e trocávamos conhecimento e, digamos, saiu o nome do José Bonifácio nessa linha das coleções de selos e de coleções de moedas. Enfim, a coleção nunca foi muito longe, mas o que é facto é que me interessei pela parte florestal, fiz o curso de Engenharia de Silvicultor, Engenharia Florestal no Instituto Superior de Agronomia, e aí apareceu-me uma outra figura, que era a figura de Andrade e Silva. A figura de Andrade e Silva como o pioneiro florestal português. Como o pioneiro florestal português que tinha escrito um primeiro tratado sobre a arborização das costas do litoral, com os pinhais, tirando partido dos conhecimentos que ele tinha adquirido na Alemanha, a estudar com gente como Humboldt e como outros célebres cientistas da altura. E com tratados de arborização das costas de Portugal extremamente interessantes do ponto de vista ecológico, que ainda agora não são completamente aplicados no nosso país, mas têm, digamos, aqui uma componente de ecologia extremamente interessante, extremamente pioneira na altura, e que para mim foi, digamos, uma revelação. Mas foi preciso, digamos, mais um conjunto de anos para perceber que José Bonifácio, patriarca da independência do Brasil, e Andrade e Silva, um pioneiro da floresta portuguesa, eram a mesma pessoa. E quando cheguei a essa conclusão, disse, não, este personagem tem que ser muito melhor conhecido. Comecei a interessar-me pelo personagem e depois vi que na área da farmácia, na área do direito, na área da mineralogia, em todas as áreas da medicina, em muitas áreas daquilo que era, digamos, a história natural naquela altura, ele teve contribuições, minerais, a andradita, etc. E o que disse foi, eu tenho a obrigação moral, agora que sei que estes dois personagens são o mesmo, tenho a obrigação moral de tentar, digamos, promover também essa descoberta conjunta que tanto me aliciou. Digamos, em discussões, encontrei, digamos, no meu amigo Francisco Manso, o interesse também comum por estas matérias, e associados conseguimos, eu com o guião e ele com a realização, conseguimos, com algumas aventuras épicas que ele contará ou não, mas conseguimos, digamos, chegar a um produto final em que tentámos dar, digamos, um corpo conjunto a este personagem central. Este personagem central que era tão pioneiro que há 200 anos já reconhecia que o ambiente e a floresta, a defesa do ambiente e a defesa das pessoas eram a mesma luta.
E, portanto, uma modernidade que eu acho que com esta nova iniciativa e com o nome que lhe deram, fica extremamente bem representada. E dizer apenas, finalmente, que eu tentei, do meu conhecimento, não sou um historiador por profissão, sou um florestal interessado nestas coisas, mas tentei que a minha leitura do trabalho do José Bonifácio ficasse retratado no documentário. E, portanto, nada melhor para a utilização do vosso tempo do que verem o documentário e não ouvirem as minhas palavras, que são, digamos, que não fazem, que são apenas, digamos, uma interpretação daquilo que foram as palavras originais do José Bonifácio Andrade e Silva, e, portanto, o gosto de estar nesta universidade e neste momento associado também a esta iniciativa histórica e a homenagear um vulto fundamental da sociedade portuguesa, da Universidade de Coimbra, da Academia das Ciências. Ele é secretário perpétuo da Academia das Ciências, portanto é uma figura nacional, mas também internacional. E só a última linha, dizendo que muitas vezes, e há pouco durante o almoço falávamos um pouco disto, como é que as pessoas ficam na história. E eu contava que o Churchill dizia que, quando lhe perguntava como é que ele contava ficar na história, ele dizia: eu conto ficar bem na história porque conto ser eu a escrevê-la. E, portanto, muitas vezes é muito importante quem é que escreve a história, e infelizmente o José Bonifácio Andrade e Silva foi, eu diria, não suficientemente considerado, tanto em Portugal, porque era considerado um pouco como responsável pela independência do Brasil, que era qualquer coisa muito questionável também em Portugal, como no Brasil, em que ele era, de algum modo, pelos historiadores da altura, considerado muito próximo de Portugal. E, portanto, eu acho que com esta maturidade, com este tempo passado, em cima desta história comum extraordinária, eu acho que é um momento, para mim, também de uma grande honra estar associado a este momento, que é, no fundo, também uma retribuição ao trabalho do José Bonifácio Andrade e Silva. E agora é que me calo, porque o tempo é para depois verem o filme, o documentário que eu tive o gosto de ajudar o Francisco Manso a realizar. Muito obrigado. Muito boa tarde. Sr. Reitor Emérito da Universidade de Coimbra, Dr. João Gabriel Silva, Sr. Vice-Reitor para as Relações Internacionais, Dr. João Nuno Calvão da Silva, Sra. Representante da Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados Portugueses, Dra. Fernanda Almeida, representada pela Sra. Dra. Adelaide Modesto, Sr. Presidente Emérito da Ordem dos Advogados Brasileiros, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, meu querido amigo, Sr. Presidente em exercício da Ordem dos Advogados Brasileiros, Dr. José Alberto Simonetti, Senhora Diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra, Doutora Maria Carlos Pego, em representação do Sr. Presidente da Câmara, Egrégio Senhores Juízes, Conselheiros e Autoridades Judiciais, Senhor Presidente da Fundação Engenheiro António de Almeida, Senhor Diretor da Faculdade de Direito de Coimbra e demais diretores de outras faculdades, Senhora Representante da Academia Portuguesa da História, Ilustre Professora Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, Senhor Representante da Academia das Ciências de Lisboa, Senhor Distintíssimo Realizador de Cinema Francisco Manso, Senhor Professor e antigo Diretor da Faculdade de Agronomia de Lisboa, o Professor Dr. Francisco Castro Rego, Senhor Diretor do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, Dr. Paulo Trincão, Senhor Diretor do Arquivo da Universidade de Coimbra, Dra. Cristina Freitas, Senhora Diretora da Imprensa da Universidade, Dra. Carlota Simões, Senhora Presidente da Entidade para a Transparência, Dra. Ana Raquel Muniz, Senhora Vice-Presidente da Associação de Estudantes e de Pesquisadores Brasileiros da Universidade de Coimbra, Dra. Sara Ribeiro, sapientíssimos oradores, queridos estudantes da minha querida Faculdade de Direito de Coimbra, ilustres convidados, senhoras e senhores.
A saudade mais terrível que pode atingir um homem é a saudade daquilo que não foi. Com algum caminho andado, começo a sentir a falta de quem não fui. Como tive a ocasião de salientar numa luzida sessão comemorativa do centenário do nascimento do Dr. Fernando Aguiar Branco, no Porto, flagela-me o facto de não ter sido jogador de futebol e, ainda mais, por não ter envergado as vestes de estilista de moda feminina, mas sem limitações de ordem financeira ou filosófica. Encontrei uma forma de morigerar esta última lacuna. Se não posso vestir um modelo feminino, ao menos já posso e já consigo vestir as minhas ideias com palavras bonitas. Como não se ignora, as ideias só se tornam visíveis através das palavras e as minhas ideias consigo vesti-las com as palavras por mim escolhidas, tornando tais ideias, porventura, mais beltas. Assim, ao sabor da minha imaginação vadia, sempre ficará ao meu alcance criar um estilo próprio, com a vantagem desse estilo próprio beneficiar da total indiferença da minha mulher. Não penso que o avanço na idade traga forçosamente um refinamento estilístico. Não existe apenas moda no traje, abrange igualmente o direito. O que é o estilo judicandi, senão a jurisprudência constante e uniforme dos tribunais superiores? Os estatutos da Universidade de Coimbra até falavam da praga da idade do caso julgado, que identificavam na história da jurisprudência portuguesa como uma maleita rotineira que convinha extirpar. A idade, ou aquilo que se convencionou chamar o idadismo, não deve assumir-se como critério diretivo. A velhice, em rigor, não provém da idade, mas deriva do isolamento. É que não é apenas transfigurando-nos que o tempo nos envelhece, é também transformando impiedosamente aquilo que nos rodeia. A mais dolorosa impressão de velhice não radica na debilidade, deriva, repito, do isolamento. Esboroa-se à nossa volta tudo quanto nos era familiar. Caem as afeições, crescem as estranhezas. Como nós desconhecemos tudo, tudo nos desconhece a nós. Para mim, a grande doença do Ocidente não é o cancro, é a solidão. A idade contábil, pela data do nascimento, proporciona cada vez menos certezas certas do ponto de vista físico. A carreira dos futebolistas invadiu a década dos 40, o pugilista Jorge Foreman, aos 45 anos, já veteraníssimo, regressou ao ringue e venceu o então campeão mundial dos pesos pesados com um único golpe. Os pilotos de Fórmula 1 há muito que venceram os limites dos trintões, mas se avançarmos para a 7ª arte, as provas ainda surgem mais concludentes e explosivas. Al Pacino vai ser pai aos 83 anos e o extraordinário Roberto Nível vai novamente mudar fraldas, ou creio que já está a mudar fraldas, aos 79 anos. Ou seja, os grandes atores saltam das telas para a vida real com igual vivacidade e indesmentível êxito. Vou agora fazer um intervalo lúcido no curso da minha torrente de delírios fantasiosos para efetuar as saudações que a circunstância solene reclama. Antes de tudo, impõe-se saudar afetuosamente o Sr. Presidente atual e o Sr. Presidente emérito da Ordem dos Advogados Brasileiros, os Srs. Dr. José Alberto Simonetti e Marcos Vinícius Furtado, subscritores e mentores do convênio celebrado entre a Ordem dos Advogados Brasileiros e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Uma subida menção é seguramente devida ao excelso embaixador Francisco Ribeiro Teles, um distinto diplomata que foi anos a fio embaixador de Portugal em Brasília e um dos mais renomados embaixadores do nosso corpo diplomático e que ajudou e muito à montagem deste ato celebrativo. Apresenta-se também como credor da nossa vivíssima gratidão o consagrado e premiado realizador de cinema português, autor do belíssimo documentário que vai ser exibido sobre a vida e a obra de José Bonifácio de Andrade e Silva, nome que vai enriquecer a cátedra de Direito Luso-Brasileiro que estamos a solenizar nesta luzida cerimónia. E depois do almoço que tivemos com o Francisco, que encantou tanto o nosso presidente da Fundação, engenheiro António de Almeida, eu começo a compreender realmente porque é que os realizadores de cinema casam tantas vezes e com tanto êxito. Ao egrégio e distinto e com a insígnia de descendente do general Pimenta de Castro, o professor de agronomia Francisco de Castro Rego,
ficou entregue a tarefa de destacar a faceta de cientista José Bonifácio de Andrade e Silva, em especial focando o tema tão em voga da floresta, o que já fez com o brilho que vimos. Diante de nós, vamos ainda beneficiar da presença e da palavra da distinta, ou beneficiamos da distinta representante da bastonária da Ordem dos Advogados, neste caso a doutora Adelaide Modesto, da senhora bastonária, a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Bom, eu bem gostaria, e devo dizer com toda a sinceridade, que os professores catedráticos tivessem alguém que os defendesse assim, enquanto nobreza arruinada, com reformas de miséria e convencimentos que, por este prisma, valem cerca de metade de um juiz conselheiro. Aplaudo com mãos ambas o pintor que retratou de modo tão fiel José Bonifácio de Andrade e Silva. Foi mesmo para além do que lhe era exigível. O Sr. Fernando Rosário pintou, escolheu comigo a moldura de inspiração oitocentista e deslocou-se pessoalmente a Coimbra para vigiar a colocação do quadro. Peço-lhe pessoalmente desculpa, 1, 2, 3, 10 vezes, pelo reino da estupidez de um dos poderes mais perturbadores e miseráveis que reina no nosso país, que é o poder burocrático, servido por alguns agentes que nunca se libertarão de uma mediania malvada que os faz respirar. Fazem-me lembrar os antigos lambedores de selos nas velhas estações de correio que seguiam tal procedimento antes de os esmurrarem com os imponentes carimbos. A seu lado, e como firmes aliados, ergue-se imponente a confraria dos virguleiros ou virgulistas, também chamados papelistas. Seguem uma metodologia exegética da norma, considerada ou condensada na máxima: onde está a vírgula, a falta dela estarei eu. A santa padroeira desta concorrida confraria é não Santa Tecla, mas Santa Vírgula. Os sequazes da confraria estão atualmente empenhados na organização das Jornadas Mundiais da Bondade Virgulenta. Ainda assim, pasmando muitos confrades e confreiras, uma sacerdotisa de província que se julga Papa manifestou-se inteiramente avessa à utilização do termo bondade na intitulação das Jornadas Mundiais. A sacerdotisa esqueceu, talvez porque nunca a tenha lido, a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. O punctum salis da doutrina mencionada é a simpatia enquanto vontade de agradar aos outros. É coroada com a expressão fellow feeling, que a sacerdotisa repudia, desprezando a lição de que o bem é aquilo que acontece aos bons e só a eles. A adoratio a Santa Vírgula celebra-se em templos grandiosos, cujas paredes se encontram todas revestidas de cenas da vida da dita santa. Há quadros que não escondem uma verdade inabalável. É que, de certo ângulo, a vírgula parece uma bengala e Santa Vírgula cocheia ligeiramente. Por força de uma insuportável ou uma irresistível imitácio, os seguidores cocheiam também e não só fisicamente. Os virguleiros e os virgulistas estão condenados à bengala, que Santa Vírgula lhes valha, porque o Sagrado Coração de Jesus não encerra em si forças bastantes para tanto. E a renomada sacerdotisa surgia aos olhos dos crentes como mais gorda do que magra, mais desinteressante do que interessante, possuindo, é certo, uma educação de elevado requinte estético, mandou pintar a sua adorada Santa Vírgula despojada de algumas vestes, o que a tornava um pouco mais visível e cativante aos crentes. Mas a sacerdotisa sofreu um rude golpe, quando subitamente a intolerante e obtusa autoridade inquisitorial e eclesiástica decidiu encarcerar o quadro numa masmorra por excesso de conteúdo erótico. Finalmente dirijo fartos elogios à direção da nossa extraordinária Faculdade de Direito, na pessoa do Sr. Diretor, o Dr. Jonatas Machado, pela sua tremenda dedicação à proa dos destinos da nossa Faculdade, em especial na promoção da novíssima licenciatura em Direito Luso-Brasileiro. Desejo-lhe, do mesmo passo, que se assuma como um arauto imperturbável da grandeza histórica da Faculdade de Direito de Coimbra, saltando por cima das armadilhas que sempre aparecem num caminho de um diretor que está disposto a sofrer pelo seu ofício. Servidão honrada é a melhor definição que escogitei para o cargo de reitor da Universidade de Coimbra ou de diretor de uma das suas faculdades.
Senhoras e senhores, não tomo a palavra na condição de antigo diretor da Faculdade de Direito, que cedo inscreveu no seu programa o propósito da celebração de um convénio com a Ordem dos Advogados Brasileiros, de modo a criar esta cátedra de Direito Luso-Brasileiro e de Jurisprudência Brasileira, e que, embora ora foi crismada de cátedra José Bonifácio de Andrade e Silva. Não tomo a palavra como presidente da Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra, erguida com a rasgada visão do Sr. Reitor João Gabriel Silva, aqui presente. Nem sequer pretendo tomar a palavra como académico efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, mandatado pelo pré-claríssimo Presidente da Academia das Ciências para o representar nesta cerimónia que soleniza uma cátedra com o nome do Secretário Perpétuo da Academia das Ciências de Lisboa, José Bonifácio de Andrade e Silva. E falo singelamente e apenas como estudioso do grande cientista, poeta, escritor e político luso-brasileiro. Senhoras e senhores, a cátedra assume como alvo expositivo o direito luso-brasileiro e a sua vertente jurisprudencialista. Uma cátedra que deve ser ocupada rotativamente por um reputado jurista brasileiro, escolhido e estipendiado pela Ordem dos Advogados Brasileiros. Recordo que já aqui estanciaram no âmbito desta cátedra o prestigioso ministro de Brasília, Carlos Fernando Matias de Sousa, e o consagrado presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, o Sr. Professor Dr. Francisco Amaral Neto, um dos mais consagrados civilistas do país irmão. A cátedra José Bonifácio de Andrade e Silva encontra-se, aliás, em sintonia com a recém-criada licenciatura em Direito Luso-Brasileiro, na qual a reitoria da Universidade de Coimbra, através do seu extraordinário vice-reitor, que tem sido o Dr. João Nuno Calvão da Silva, e a nossa faculdade, tantas e tão fundadas esperanças depositam. Pena foi que alguns dos tocadores de pequenas flautinhas de Coimbra a tenham olhado de início com certa desconfiança, não por falta de apreço pelo direito brasileiro ou pela ciência jurídica brasileira, longe disso, mas por simples espírito de emulação coimbrinha. Em todas as latitudes surjam sempre alguns espíritos severinos que se sentem fustigados pela quase insuportável dificuldade em aceitar como boa uma ideia de uma cabeça que não a sua, amolentada pela míngua de fantasia. Pertencem à categoria crónica dos melancólicos seringadores que nunca hão de desaparecer da Universidade Portuguesa. Senhoras e senhores, para se aquilatar ainda melhor da relevância da cátedra de José Bonifácio de Andrade e Silva, que bem podia, aliás, ser uma cátedra de ciências da nossa universidade, permitam que destaque o empenho do Sr. Diretor do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o professor Paulo Trincão, que atualmente se encontra devotado à reabilitação e à reorganização da Galeria de Minerais José Bonifácio de Andrade e Silva. Esse mesmo José Bonifácio que até tem um mineral que é o seu nome, a andradite, e cujo labor mineralógico esteve também na origem da descoberta do lítio. O que eu desejo é que o meu velho amigo Paulo Trincão possa inaugurar, também para os seus domínios científicos, uma outra cátedra de José Bonifácio de Andrade e Silva, mas terá que ser sempre, perdoe-me, estimado amigo, cátedra de José Bonifácio de Andrade e Silva, segunda. Senhoras e senhores, depois deste longo exórdio, entrarei no tema que decidi eleger para esta intervenção e que decidi intitular Ideias Políticas e Jurídicas de José Bonifácio de Andrade e Silva. Não entrarei na dimensão científica de José Bonifácio. Atrevo-me a dizer que o patriarca da independência do Brasil se destacou no panorama português e europeu muito mais como grande figura das ciências do que como escolar da Faculdade de Leis. Apenas presente de fazer avultar a grande ligação de José Bonifácio de Andrade e Silva à nossa cidade de Coimbra. Foi José Bonifácio escolar da Faculdade de Leis da Universidade de Coimbra. Foi José Bonifácio lente da Universidade de Coimbra, assumindo a condição de lente catedrático de mineralogia. Foi superintendente das obras do Rio Mondego. Foi também intendente-geral das Minas e Metais do Reino em 1802. Notabilizou-se ainda como chefe do corpo académico militar que combateu em Coimbra a invasão francesa de 1808. Eu gostaria de pôr uma arma na mão de algum dos nossos catedráticos para saber o que é que ele fazia com ela. Se disparava ou se fugia para casa, não sei. E, envolvidos 4 anos, em 1812, surge engalanado com o título de secretário perpétuo da Academia das Ciências de Lisboa, ele que se elevou aos cumes onde só eram admitidos os maiores cientistas da Europa.
As incumbências outorgadas a José Bonifácio de Andrada e Silva no domínio da administração pública nunca pararam de se espraiar. Recebeu também designadamente encargos, pasme-se, de administrador das antigas minas de carvão de Boarcos. Por encomendação régia, restabeleceu as fundições de ferro de Figueiró dos Vinhos e Avelar, superintendeu as sementeiras dos Pinhais nas orlas marítimas costeiras, como o nosso querido professor de agronomia tão bem sabe. Assumiu o posto de diretor do Real Laboratório da Casa da Moeda de Lisboa, sem nunca ter mandado cunhar nenhuma moeda da Universidade de Coimbra. Foi pena. Nós podemos, estimados amigos, e é uma verdade, enfim, as verdades também podem-se dizer, sobretudo quando um professor catedrático não tem mais nada senão a sua própria liberdade. Nós podemos adorar a nossa cidade, nós podemos adorar a nossa universidade, nós podemos adorar o nosso país, mas importa não desconhecer a realidade que persiste em nos cercar. E o José Bonifácio conheceu-a cabalmente. Por isso mesmo, numa missiva de 1806, dirigida ao Conde de Linhares, observava com absoluto conhecimento de causa: estou doente, aflito e cansado, e não posso com tantos dissabores e desleixos. Logo que acabe o meu tempo em Coimbra e obtenha a jubilação, vou deitar-me aos pés de Sua Majestade para que me deixe acabar o resto dos meus dias nos sertões do Brasil a cultivar o que é meu. É isto que a mediocridade festiva e descontraída provoca nas pessoas de bem e empenhadas no bem comum. Sempre animado pelo bem das letras e da pátria, José Bonifácio não cessou ao longo da sua vida de dar irrefragáveis testemunhos de que era um seguidor fidelíssimo do lema supremo da Academia das Ciências de Lisboa. Na verdade, para ele, nisi utile est quod facimus tutte est gloria. Se o que fizermos não for útil, vã é a glória. E o que não foi seguramente vão foi o seu esforço indómito pela independência do Brasil. A justo título, a história crismou, e a lei também, como o Sr. Presidente da Ordem aqui se destacou, como patriarca da independência do Brasil. Gostaria de dirigir à figura de José Bonifácio de Andrada e Silva, no lançamento deste discurso, as palavras certeiras que o próprio José Bonifácio de Andrada e Silva brindou à Rainha Dona Maria, num elogio académico recitado em sessão pública da Academia das Ciências de Lisboa, no dia 20 de março de 1817. Como ele disse, direi eu em relação a ele: a pintura das ações insignes atrai sempre a nossa atenção. A princípio, esperta a nossa curiosidade, depois alcança a nossa admiração. A impressão do belo e do sublime dilata o coração e aumenta a consciência das nossas próprias forças. Ao prazer imediato que causa, acompanha logo um desejo, o obscuro de imitação, que afagado depois e cultivado, cria por fim um entusiasmo de onde brotam os grandes feitos. O filósofo que estuda o coração humano aproveita estas novas disposições da natureza e procura desenvolver com a eloquência da palavra o germe precioso das virtudes que a divindade encerrou nos nossos peitos. Eis aqui os frutos que produzem os elogios, quando sabem retratar com verdade e energia o caráter dos heróis. Representa dever dos sábios e dos oradores honrar a virtude. Na ponderação de José Bonifácio, cumpre-lhes rasgar a nuvem do tempo que tudo ousa envolver em amortecido esquecimento e encomendar à imortalidade o nome daqueles que enobrecem a nossa espécie. As universidades e as academias, nos seus elogios, expõem à veneração dos séculos os que a merecem. Senhoras e senhores, não conseguiria, dada a medida côngrua do tempo que me foi assinalado, ensaiar uma capetácia ou benevolência que me salvasse das tremuras nervosas deste conspícuo auditório se pretendesse alongar-me nas raízes da independência do Brasil. Umas vezes que as vestes jurídico-constitucionais do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves assumiram um papel fulcral na indagação do pensamento político de José Bonifácio, é daí que arrancarei. Na marcha triunfal para a independência, a elevação do Brasil a Reino Unido, no quadro do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, constitui um autêntico luzeiro autonomista. O grande fiador do Reino Unido e da unidade política do Brasil passava por Dom João VI. Nos expressivos termos da Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815, ascendeu o Brasil à dignidade, preeminência e denominação de Reino Unido. Daí que se formasse um só reino, com a mesma dignidade de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves.
não constitui, de certo, um destemperado propósito indagar as reações à criação do Reino Unido que o Reino Unido suscitou. Descobre-se desde logo uma perspectiva distinta consoante os lados do Atlântico. No Brasil choveram aplausos incontidos e louvores de que as palavras do Visconde de Cairu, por exemplo, constituíram expressão eloquente. Em Lisboa, o cenário de um reino sem rei começou a partir de certa altura a atormentar os espíritos. A velha capital padecia a angústia da ausência de uma cabeça retora. O receio metropolitano sobrepujava-se na medida em que a falta do soberano podia servir de elemento entusiasmante para sugestões e maquinações de índole revolucionária. A figura do monarca encerrava um enorme poder dissuasor. Mas ainda de um outro ângulo, os portugueses do velho reino de Portugal e dos Algarves sentiam uma terrível deminúcia de cariz político e os desabafos não se ocultavam. Soava estranho que uma nação que descobriu e povoou outra estivesse agora na condição de dependente de uma antiga colónia. Uma inversão que desencadeava queixumes de que se fez eco designadamente o diplomata Eliodoro Jacinto Carneiro. As hostes liberais, que às vezes de liberais bem pouco tinham, experimentaram uma tendência ferozmente nacionalista. A crise do Império Português parecia estar no Rio de Janeiro, que encantatoriamente prendia o monarca, fosse porque fosse. Contra o Reino Unido lançava-se um manto de artificialidade, daí que se falasse da metafísica unidade dos reinos de Portugal, Brasil e Algarves. O exacerbamento patriótico do raiz metropolitana radicalizou a acrimónia perante o que se julgava ser uma situação vexatória. Como se sublinhou em 1820 José Liberato Freire de Carvalho, Portugal não é o que antes foi, isto é, a cabeça e a sede de um magnífico império. É a colónia, e até misérrima colónia, de uma das suas antigas colónias. As incongruências de um tempo instável nas relações luso-brasileiras conduziriam ainda a um outro caminho, um rumo da sensibilidade política bem diversa. Aludimos às forças latentes do iberismo que assomaram à janela e, com algum estridor, a União Ibérica erguia-se das cinzas para, em lance desafiante, defrontar o Reino Unido. Mas a quimera vinda do passado nunca conseguiria vencer. Mais parecia uma propensão desvairista. Reunir a Espanha a Portugal constituiu uma peça de uma certa ideia de integração europeia. Não vingou porque não podia vingar. Apesar de tudo, havia quem sustentasse que ser sócio de uma nação já livre como a Espanha era preferível do que ser colónia pobre de uma antiga colónia, porventura grande colónia, mas que não tinha deixado de ser colónia. Um velho complexo colonizador que o tempo se encarregou de desvanecer. A ideia do Reino Unido começou a abrasear em chamas perante a necessidade de se lhe desejar uma imagem com certo teor político-constitucional. No plano dos factos, as cortes vintistas assolaram os ânimos brasileiros, pretenderam desconstruir a obra de Dom João VI. Desde logo o projeto do Decreto das Relações Comerciais entre os Reinos de Portugal e o Brasil, levado à sessão de 15 de março de 1822, soava quase a um ato de agressão económica. Saído de um discutível patriotismo financeiro, esmerava-se em não desfalcar as rendas públicas, regressando ao sugestivo acerto do deputado, irmão de José Bonifácio, António Carlos Ribeiro de Andrada, que falava num regresso ao odioso exclusivo colonial. Também o repúdio de um projeto de artigos adicionais à Constituição apresentado em 15 de junho de 1822 não se revelava menos ameaçador. Nele sobressaía a previsão de um Parlamento para todo o Reino Unido e de Parlamentos especiais para cada um. Recebiam os Parlamentos especiais competência legislativa em matéria de interesse específico de cada reino, enquanto ao Parlamento do Reino Unido pertencia a faculdade de produzir leis de interesse geral. Perante agravos e desenganos, cavaram-se as trincheiras independentistas e o mais emblemático desses homens foi José Bonifácio de Andrada e Silva. Num documento mandado imprimir em 1821, com o título Lembranças e Apontamentos do Governo Provisório da Província de São Paulo para os seus deputados, José Bonifácio sustentava expressi verbis o princípio da integridade e indivisibilidade do Reino Unido, declarando que as suas possessões em ambos os hemisférios serão mantidas e defendidas contra qualquer força externa que as pretendesse atacar ou separar.
Quando permitissem a diversidade dos costumes, territórios e circunstâncias, preconizava a igualdade dos direitos políticos e civis no seio do Reino Unido. Uma questão em que não se afirmava perentório, respeitava a fixação da sede da monarquia. Havia argumentos, segundo ele, para que se estabelecesse quer no Reino do Brasil, quer em Portugal, mas admitia perfeitamente a alternância da capital entre o Brasil e Portugal, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, com recurso inclusive a um regime de rotatividade temporária. Do ponto de vista jurídico, no capítulo de os negócios políticos do Reino do Brasil, afigurava-se de veras interessante o edifício projetado por Andrade e Silva. De toda a conveniência seria estabelecer um governo geral e executivo para o Reino do Brasil, ao qual se subordinariam os governos provinciais. A ele assistiria, desde que a capital do Império não se encontrasse no Brasil, o direito de demarcação, tanto nas fronteiras externas como das províncias do Reino do Brasil. De subido relevo, mostrava-se a adoção por parte de José Bonifácio do princípio da especialidade do direito brasileiro relativamente ao direito metropolitano, sobretudo quanto ao movimento codificador que já se anunciava em matéria de Código Civil e de Código Criminal, ao ponto de se introduzirem modificações segundo a diversidade das circunstâncias do clima e estado da população, composta no Brasil de classes de diversas cores e umas livres, outras escravas, por estas considerações e circunstâncias que exigem uma legislação especial e particular. Na ótica de José Bonifácio, um governo constitucional só subsistiria apoiado na instrução e moralidade do povo. Daí que, além de uma rede de escolas de primeiras letras, defendia que em cada província do Brasil houvesse um colégio ou ginásio em que se ensinassem as ciências úteis. A coroar este plano educativo à escala do Reino do Brasil, julgava imperioso, a atenção aqui dos nossos presidentes da Ordem dos Advogados Brasileiros, julgava imperioso que se fundasse uma universidade composta por faculdades de filosofia, medicina, jurisprudência, sendo a quarta e última faculdade de economia, fazenda e governo. Via em São Paulo o local mais afeito à instalação da universidade. O que é que o recomendavam? Recomendavam a escolha, o clima temperado, mais frio que quente, a salubridade dos ares, a barateza e abundância de comestíveis e a fácil comunicação com as províncias centrais e de beira-mar. De resto, São Paulo já dispunha de edifícios para as diversas faculdades nos conventos do Carmo, São Francisco e dos Bentos. A coerência do Reino Unido, gizado por José Bonifácio, ressaltava também de uma outra linha argumentativa. Ao lado da cabeça retora do reino, no plano central, que era a universidade, julgava necessário erguer um centro retor, mas agora inscrito na órbita político-administrativa. Daí a sua proposta de levantar, vejam bem, uma cidade central no interior do Brasil, em sítio sadio, ameno, fértil e regado por algum rio navegável, onde passaria a residir a corte ou a regência. No fundo, tratava-se de criar a capital política e administrativa do reino, para além de receber a cúpula da organização judiciária brasileira, com destaque para um Tribunal Supremo de Justiça. Uma visionária antecipação de Brasília, sem dúvida. Apesar do desvelo inicial pela fórmula do Reino Unido, José Bonifácio transformou-se num intransigente arauto da independência. Contra a perfídia das cortes portuguesas, fez trovejar a sua voz. Os assomos recolonizadores soaram-lhe intoleráveis. Não admiro, pois, que José Bonifácio tivesse tido uma desassombrada papel de pregoeiro da independência e da liberdade do Brasil. Todavia, nas suas palavras, apregoava uma liberdade justa e sensata debaixo das fórmulas tutelares da monarquia constitucional. O voto de perpetuação de um Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve trazia consigo a semente da sua desaparição. Anunciava a independência política do Brasil. Há caminhos em que a parança não é possível. Dom João VI percebeu isso de forma cristalina. Levou a cabo a construção político-jurídica do Brasil antes e depois do Reino Unido. À distância de 2 séculos, a monumentalidade da obra de Dom João VI tornou-se mais imponente. Como um dia escrevi, as grandes obras são como umas grandes montanhas. De longe vêem-se melhor. Se alguém perdido no tempo encontrasse Dom João VI, pousando suavemente o olhar num belo mostrador com o recorte do Brasil e tomado de um impulso infrene lhe atirasse a pergunta, acaso vê as horas, majestade? Ele responderia com elevada firmeza, sim, vejo as horas no meu relógio do Brasil. E que horas são?
agora é a eternidade. O certo é que a eternidade jurídica teve que esperar um pouco mais. Escreveu um sociólogo brasileiro que todos nós de civilizações luso-hispano-americanas somos homens que esperamos, não apenas no sentido teológico cristão, da virtude ao lado do amor e da fé, como ainda na acessão prosaica de termos paciência. Esta, como creio bem, pode todavia entender-se como sinónimo de perseverança. Estas palavras são palavras certeiras, que eu aqui quero proferir como homenagem, contidas na saudação dirigida ao Presidente da República Federativa do Brasil, Emílio Médici, que um dia proferiu no Palácio da Alvorada o Ministro da Justiça de Portugal e meu querido mestre, o professor Dr. Mário Júlio de Almeida Costa. Com o senhorio de uma elevada folha e craveira, José Bonifácio regressa ao Brasil em 1819. A política, como sublinhou Almeida Garrett, precisa dos melhores, mas depois não os sabe aperfeiçoar. Ou então, acrescentaria eu, como já acrescentei, enfim, com algum sorriso interior, não os sabe despiorar. Não foi o caso de José Bonifácio de Andrade e Silva, que prontamente desenvolveu uma intensa atividade política na defesa da permanência de Dom Pedro no Brasil. Foi conhecido pelo movimento do Fico e foi como representante de São Paulo nessa importante cruzada que José Bonifácio se tornou uma figura próxima de Dom Pedro. Não admira, pois, que em janeiro de 1822 Dom Pedro instasse com ele para que aceitasse o cargo de Ministro de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros. Investido nessa condição de governante em chefe do Poder Executivo, traçou os lineamentos fundamentais da administração interna e da política externa brasileira, para além de ter erguido e organizado toda a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Não vou esmiuçar aqui a atuação de José Bonifácio como governante. Seria pedir demais à paciência já fustigada de Vossas Excelências. Apenas direi que as linhas retoras da visão internacional de José Bonifácio dirigiram-se para uma defesa intransigente da independência do Brasil. Uma defesa intransigente, quer perante as potências europeias, quer também perante os próprios Estados Unidos. A tese de José Bonifácio era muito simples. Os senhores têm que reconhecer a independência do Brasil porque é um grande país. Não nos vergamos aos interesses das potências estrangeiras. Mesmo quando chega ao Brasil a notícia da célebre doutrina Monroe dos Estados Unidos, em que realmente deixam para os americanos o que é dos americanos. Enfim, não vou aqui desenvolver isso porque acho que era realmente demais. Mas sempre direi que realmente a coroar formalmente a independência do Brasil esteve o Tratado de Paz e Aliança que se celebrou entre Dom João VI e Dom Pedro, Imperador do Brasil, em 29 de agosto de 1825. Mas, porque realmente alguns dos queridos amigos brasileiros que não tiveram tempo de passar os olhos pelo tratado, talvez não tenham reparado que na sequência do tratado não ficaram só com o imperador, nós ficámos com dois, porque o tratado exigiu, o Dom João e o Dom Pedro aceitou que o próprio Dom João VI ficasse com o título de imperador. Portanto, tivemos um imperador no Brasil e um imperador em Portugal. Mas um imperador no Brasil que era um imperador de Portugal, um imperador que estava em Portugal, que tinha pena de não ter sido imperador do Brasil e de lá ter ficado. Portanto, é muito interessante. E o próprio tratado abre caminho, porque poderia acontecer, o tratado está muito bem feito, poderia acontecer que ainda, por qualquer circunstância familiar, as duas coroas do imperador caíssem num só imperador, que podiam vir, um pouco como aconteceu com a União Ibérica, enfim, aquilo estava ali ainda aberto, aquela possibilidade, enfim, mas o importante, caros amigos, é que o próprio tratado veio reconhecer, como, aliás, na linha de outras cláusulas, estão aqui amigos, juros internacionalistas de renome, veio, por exemplo, consagrar uma cláusula interessantíssima que veio considerar o Brasil e Portugal, respectivamente, com a cláusula da nação mais favorecida e amiga. Isto é uma coisa extraordinária que realmente, desde esta altura, com algumas dificuldades, realmente o próprio tratado
tenha assumido isso. Bom, e vou passando as minhas páginas rapidamente, e já agora não queria terminar sem que dizer que um processo cultural de longa gestação, que agregando e combinando lineamentos coloniais indígenas e africanos, culminou naquilo a que se deve chamar, ou que se poderia chamar, eu vou agora utilizar uma expressão que não é minha, mas que é de alguém importante, que é o Presidente da República Portuguesa, António José de Almeida, cunhou no seu discurso celebrativo do primeiro centenário da independência, em 1922, proferido no Rio de Janeiro, por ocasião das monumentais comemorações que assinalaram o primeiro centenário da independência do Brasil. Mais memoráveis se tornaram com o notável feito da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelos heróis aviadores, o almirante Garro Coutinho e o comandante Sacadura Cabral. O avião tivera o condão, disse o nosso Presidente no seu acerto presidencial, de mostrar a águia da lenda que leva nas suas possantes asas arqueadas o prestígio, a glória e a fortuna moral de um povo inteiro. Nas palavras saídas da pena inspirada do nosso grande antigo aluno da Universidade de Coimbra, António José de Almeida, nenhum povo deve menosprezar as honradas origens que teve, e nenhum povo tem o direito de olhar com ressentimento ou tristeza sequer à separação no seu todo daquela parte que, no exato cumprimento dos seus destinos históricos, uma vez sentiu a ação de forças indomáveis que o levaram ao legítimo afastamento. Ora, o Brasil tem sabido construir uma civilização própria, reconheceu sem tibiezas o nosso Presidente da República, que é entretecida pela velha tradição portuguesa, conjugada num forte e sadio ambiente americano, que, em resultado do esforço intrépido e inteligente de homens resolutos, ergueu um estado de alma coletivo poderosamente identitário. Bom, Sr. Reitor Emérito da Universidade de Coimbra, Sr. Vice-Reitor para as Relações Internacionais, Srs. Presidentes, amigos da Ordem dos Advogados Brasileiros, Sra. Representante da Bastonária da Ordem dos Advogados Portugueses, excelentíssimas autoridades judiciais, civis, académicos, militares e religiosas, Srs. Doutores, queridos estudantes, sapientíssimos oradores, ilustres convidados, senhoras e senhores, abeiro-me vertiginosamente do fim. E como nos últimos suspiros de um moribundo que se agarra à dobra do lençol para ficar entre nós mais uns instantes, via de regra, trazem à memória as cenas de maior relevo do filme da sua vida. E no filme desta sessão, avulta a cátedra em Direito Luso-Brasileiro com o nome insígnio de José Bonifácio de Andrade e Silva. Coimbra, para além desta cátedra, já o ouvi honrado, é bom que se diga aqui, em dois momentos. O primeiro, quando deu o nome, também com a inauguração de uma peça escultórica, a uma galeria de minerais da Universidade de Coimbra, que tem a designação de Galeria José Bonifácio de Andrade e Silva. Estão aqui duas figuras que realmente bem o sabem, o seu diretor do Museu da Ciência e a minha doutora Carlota, que também esteve ligada a isso mesmo. E depois, na altura em que já muito próximo de nós, a Câmara Municipal de Coimbra brindou a sua memória, batizando com o nome de José Bonifácio de Andrade e Silva, a artéria onde hoje se localiza o centro comercial mais movimentado da nossa cidade. Aludo, como não se ignora, ao Fórum Coimbra. Realmente, podem as senhoras desconhecer completamente quem é o José Bonifácio, mas não podem deixar de aceitar que vão fazer compras ao sítio, à rua, onde está, enfim, instalado o seu templo de oração. Bom, e agora temos a cátedra encimada pelo pórtico de José Bonifácio de Andrade e Silva. Claro que não admito que não se possa comparar em grandeza esta cerimónia, ou esta cátedra, ou este quadro, ao Panteão dos Andradas em Santos. Nem se aproxima de uma monumental estátua erguida em Nova Iorque à figura de José Bonifácio de Andrade e Silva. Em todo caso, Coimbra ofereceu a José Bonifácio o que poderia oferecer, e o José Bonifácio continua a retribuir a Coimbra a sua formação através do elo indiscutível que firmou entre Portugal e o Brasil. Não foi por simples admiração, mas por merecimento, que o governo brasileiro resolveu distinguir o excelso reitor emérito da Universidade de Coimbra, aqui presente, o Sr. Dr. João Gabriel Silva, atribuindo-lhe o grau de Comendador da Ordem do Rio Branco. Um reitor que apoiou sem a mínima hesitação a licenciatura em Direito Luso-Brasileiro, promovida pela Faculdade de Direito de Coimbra, e que
Mais proximamente de nós, muito tem beneficiado da meritória ação, já o disse e não me canso de repetir, desse extraordinário vice-reitor que tem sido o Dr. João Nuno Calvão da Silva. Bom, senhoras e senhores, à guisa das findas medievais, que os trovadores sempre usaram para melhor conclusão das suas composições, procurei sem descanso o melhor acabamento para não desluzir esta sessão. E não encontrei melhor forma de lhe dar fim do que reproduzir o lindíssimo fechamento polido em verso apaixonado que o antigo Ministro da Justiça e grande professor de Direito, Alfredo Buzaide, escolhera para encerrar a sua fala, mais exatamente a sua petição de grau, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra. Superadas por ventos deleitosos, eis as várias inspirações que se impuseram ao poeta e o que o levaram a dizer sucessivamente, quando buscava um remate final luzente para a sua composição poética. De início ensaiou, vejam bem o esforço do professor, de início ensaiou, hei da mala enquanto o sol iluminar o universo, mas o sol pode apagar-se, escogitou depois outro verso. Hei da mala enquanto a lua iluminar a terra com os seus raios prateados, mas a lua é tão inconstante. Ainda uma outra tentativa acudiu à sua lembrança. Hei da mala até à morte, mas a morte furtiva chega de repente e de tão lúgubre que é, não pode aliar-se ao amor. Faiscou então uma centelha de gênio e escreveu: hei da mala até Deus envelhecer. Ora, Deus é infinito e a sua grandeza é eterna. Agora socorro meu deste lindíssimo verso para afirmar que havemos de manter nós, juristas brasileiros e portugueses, as mãos dadas por baixo do Atlântico até Deus envelhecer na companhia de José Bonifácio. Assim será, na verdade, até Deus envelhecer, assim será. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de agradecer à Universidade de Coimbra e à Faculdade de Direito e também ao professor Rui de Figueiredo Marques o seu convite para que pudéssemos apresentar aqui o documentário José Bonifácio. É o contributo que podemos dar. E, na verdade, eu acho que o essencial foi dito, e mais do que o essencial, acho que se disse imensa coisa interessante, muito interessante mesmo, o que mostra bem que o José Bonifácio está muito vivo, a memória do José Bonifácio está muito viva entre Portugal e o Brasil, e isso é muito interessante, porque realmente o José Bonifácio é português e brasileiro, e isso... Eu tinha estado em 2011 em São Paulo a apresentar um filme que fiz sobre o Aristides de Sousa Mendes, o cônsul de Bordeaux, que é uma personalidade também singular, como sabem, com honras de panteão nacional, e já sabia da enorme admiração que havia relativamente ao José Bonifácio por parte aqui do meu queridíssimo amigo, professor Francisco de Castro Rego. Sempre fiquei com aquela ideia do José Bonifácio por ser esta personalidade dual, enfim. Deu-se o caso de eu ir a Santos, ao Panteão dos Andradas, que eu desconhecia completamente, e apercebi-me da grande importância que o José Bonifácio tem realmente para os brasileiros. Claro que em São Paulo muito particularmente, mas a grande importância que tem. Mas, por outro lado, também, porque eu já tinha falado com o Francisco Castro Rego, também me apercebi de uma outra coisa. O José Bonifácio é muito mais conhecido, pelo menos eu entendi assim, muito mais conhecido como um político do que como um cientista. Ainda hoje é assim um bocado. É claro que em 2012, no ano seguinte, eu tinha regressado a Portugal, no início do ano, e pensei que seria uma excelente oportunidade para podermos fazer um filme, um documentário, que falasse da vida do José Bonifácio e que mostrasse esses dois lados, as duas faces da mesma moeda, que era o político e o cientista, porque ele foi extraordinário, andou 10 anos pela Europa a conviver com os maiores cientistas e homens de ciência, etc., e políticos, enfim. Eu apercebi-me disso na altura. E mais uma vez constatei isso agora, quando foram as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil,
porque fui agora convidado para estar em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a mostrar este documentário. E mais uma vez aconteceu isso. Aconteceu que muitas pessoas que foram assistir às exibições falaram dessa surpresa, de alguma forma, de naquela mesma pessoa coincidirem estes dois aspectos aparentemente tão dispares, mas que são a mesma pessoa. E, portanto, eu fiquei muito contente por ter tido essa possibilidade também de passar o documentário neste ambiente das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e particularmente feliz também agora por este convite para aqui estarmos. Portanto, queria agradecer a vossa presença. O documentário tem 52 minutos, não é excessivamente grande, e espero que gostem, e muito obrigado. Muito obrigado. Aqui está, então, José. Permitam-me que remeta para as saudações protocolares constantes dos autos e que se dão aqui por integralmente reproduzidas para todos os efeitos. Em boa hora, o anterior diretor da Faculdade de Direito, o professor Dr. Rui de Figueiredo Marcos, insigne historiador do Direito, professor catedrático da nossa faculdade, decidiu propor a criação de uma licenciatura em Direito Luso-Brasileiro. Numa altura em que os laços entre Portugal e o Brasil se intensificam, no quadro da aproximação entre a União Europeia e o Mercosul, e em que se pretende o incremento socioambientalmente saudável das trocas de mercadorias e serviços entre os dois blocos, faz todo o sentido preparar juristas para se especializarem no interface dos ordenamentos jurídicos em presença, a partir de uma perspectiva que se quer cada vez mais multinível e globalizada. Esta licenciatura está hoje sob a coordenação do Dr. Francisco Ferreira de Almeida, que muito tem contribuído para a sua afirmação e consolidação. Com esta proposta, o mesmo manifestou mais uma vez os seus dotes de estratega do ensino jurídico, a sua capacidade de antecipação e surpresa e a sua aptidão para conceber, persuadir e executar. Igualmente digna de louvor foi a sua ideia de associar a esta licenciatura o prestígio da OAB, que nos enviou os seus mais nobres e sapientes representantes, mediante a criação de uma cátedra de jurisprudência brasileira, a homenagem a Bonifácio de Andrade e Silva, um dos pais fundadores da nacionalidade brasileira e antigo aluno e docente da Universidade de Coimbra. A direção da faculdade não poderia fazer outra coisa senão levar este projeto a bom porto. Agradeço por isso, de forma especial, à subdiretora, professora doutora Sandra Passinhas, pelo modo como, em total articulação com o professor Dr. Rui Marcos e com o Dr. Francisco Ferreira de Almeida, trabalhou incansavelmente na organização deste importante evento. Nele pudemos contar com a presença indispensável da Ordem dos Advogados Portugueses, que a seu tempo, pela mão do anterior bastonário Luís Menezes Leitão, muito contribuiu para viabilizar este projeto. Saliento ainda a contribuição da Fundação Engenheiro António de Almeida, na pessoa do seu presidente, Augusto Aguiar Branco, antigo aluno desta faculdade e seu egrégio benemérito, que tornou possível o descerramento deste valiosíssimo quadro, Joaquim Bonifácio de Andrade e Silva. Penso que este momento, para além de representar mais um passo seguro e significativo, entre muitos outros que têm sido dados de aproximação das ordens dos advogados de Portugal e do Brasil, representa uma mudança paradigmática, quase que uma alteração de substância ou de natureza da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Se ela já era uma faculdade inteiramente europeia e lusófona, como testemunha a proveniência das suas licenciaturas e dos seus mestrados e doutoramentos, ela agora também se apresenta como propriamente brasileira, visto que esta licenciatura
e esta cátedra abrem novas possibilidades aos alunos e professores brasileiros e à colaboração entre eles e os alunos e professores portugueses, com o potencial de criação de externalidades positivas para outros países de língua portuguesa. Penso que todos podemos sair daqui mais enriquecidos e com capacidade de nos enriquecermos uns aos outros, contribuindo para a consolidação dos direitos humanos e da democracia e do Estado de Direito em todo o espaço de língua portuguesa, na verdade, a pátria de nós todos, num espírito de fraternidade e entreajuda. E é esse o desejo com que quero concluir estas breves palavras e esta sessão. Muito obrigado.